Meu irmão, minha irmã, estamos nesse 16º domingo do tempo comum. Eu convido a ouvirmos juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos acompanhando esse trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus conta algumas parábolas para explicar o mistério do reino de Deus. Podemos hoje destacar esta parábola do joio e do trigo, o joio que é semeado no meio do trigo, e o dono aguarda o final, o tempo da colheita, para retirar o joio. Então podemos aí meditar um pouco o mistério do bem e do mal presentes no mundo, O bem e o mal convivem lado a lado. Mas cabe apenas a Deus o julgamento, Somente Deus terá o poder, no fim dos tempos, de retirar o mal presente no meio do mundo. Então isso faz a gente pensar também em nossa vida, Muitas vezes dentro de nós convivem também o joio e o trigo, o bem e o mal,
e é necessário sempre fazer uma escolha, a escolha pelo bem, para que possamos seguir a nossa vida cristã, possamos viver a nossa fé com coerência. Então convido nesse domingo a meditarmos sobre esta passagem e aqui também quero desde já deixar o nosso agradecimento, nosso muito obrigado a todos que colaboraram de uma forma ou de outra com a realização tanto da novena como também da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Rosa Mística, nesse ano de 2020, vivendo essa realidade, esse tempo da pandemia. Mesmo assim, muitas pessoas nos ajudaram para que o dia da nossa padroeira não passasse em vão, E agradeço a você que colaborou conosco, rezou conosco, que permaneçamos todos unidos na mesma fé e no mesmo amor a Deus, amor também à nossa paróquia. E sobre todos invoco a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, um bom final de semana a todos e que Deus nos acompanhe.